Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa cidade vibrante, onde ruas estreitas se entrelaçam com avenidas largas e movimentadas, ergue-se um hotel de luxo, o Castelo das Estrelas. Este hotel, uma pérola rara no coração da cidade, não era simplesmente um lugar para ficar, mas um símbolo de grandeza e elegância. No interior, lustres de cristal brilhavam como estrelas capturadas, e tapetes persas, em cores brilhantes, desdobravam-se sob os pés dos visitantes como um oceano de suavidade e refinamento. As paredes eram cobertas com telas antigas, e as salas de estar eram majestosas, banhadas por uma luz suave que acrescentava uma atmosfera quase irreal ao conjunto. Os jardins, de uma beleza quase sobrenatural, eram um oásis de paz, mantidos com perfeição por jardineiros discretos que, como os funcionários do hotel, eram invisíveis aos olhos dos hóspedes, mas cujo trabalho era essencial para o esplendor do lugar. Este hotel era o orgulho da cidade, um lugar onde elites, dignitários, artistas e viajantes ricos do mundo inteiro se encontravam. Pessoas que cruzaram o limiar da Castelo Estelar buscavam acima de tudo mergulhar em uma atmosfera de luxo e discrição, um ambiente onde cada detalhe parecia ter sido projetado para oferecer a eles a experiência máxima de opulência. Ali, neste universo fechado, as preocupações e inquietações do mundo exterior pareciam desaparecer no ar de uma atmosfera quase irreal. Mas o que poucas pessoas sabiam era que por trás das paredes douradas deste hotel se escondia uma realidade muito diferente do que imaginavam. Todos presumiam que o estabelecimento pertencia a um magnata do mercado imobiliário ou a um investidor anônimo com raízes em gerações de riqueza. Ainda, Louis Jarreau, o homem por trás de tudo, não era nada disso. Ele não era quem imaginávamos. Louis era um homem negro na faixa dos 40 anos, cuja pele morena escura contava a história de uma luta constante contra os obstáculos impostos por uma sociedade ainda marcada pelos traços do racismo e da desigualdade. Louis não nasceu em berço de ouro. Pelo contrário, ele cresceu em uma parte modesta da cidade, um bairro onde as ruas eram congestionadas por carros velhos e onde os sonhos às vezes pareciam tão sufocados quanto o ar úmido das tardes de verão. Mas ele nunca aceitou deixar-se definir por essas circunstâncias. Desde muito jovem, ele entendeu que precisava lutar para se afirmar. Ele trabalhou incansavelmente, fazendo trabalhos braçais, estudando à noite e fazendo malabarismos com empréstimos bancários para iniciar projetos imobiliários. Cada fracasso moldou ainda mais, cada sucesso o aproximou de seu objetivo final: oferecer uma alternativa, um lugar onde o luxo não seria um privilégio reservado a uma elite, mas uma experiência vivida por todos. Louis construiu seu império por meio de anos de trabalho duro, sacrifício pessoal e pura perseverança. Mas ele nunca se esqueceu de onde veio. A modéstia que ele demonstrava em público, sua falta de luxo ostentoso, não eram gestos de humildade forçada, mas escolhas estratégicas. Para ele, manter a discrição não era apenas uma questão de caráter, era também uma questão de estratégia. Sua capacidade de se misturar à multidão, de passar despercebido, permitiu que ele observasse melhor os outros, entendesse suas intenções e captasse a verdade por trás das aparências. A maioria dos funcionários do hotel nem sabia que Louis era o dono. Ele era um homem raramente visto em cena e, quando aparecia, era sempre com grande discrição. Ele preferia ficar nas sombras, observando e interagindo com seus funcionários ou parceiros sem se revelar. Aqueles que o tinham visto uma ou duas vezes em reuniões de negócios dificilmente o reconheceram. Louis tinha essa habilidade única de se misturar à multidão e se tornar invisível quando queria. Em um mundo onde todos pareciam querer ser notados, ele entendeu que o verdadeiro poder estava no controle, na observação silenciosa dos outros. Naquele dia, porém, algo estava prestes a perturbar essa aparente tranquilidade. Em uma tarde ensolarada, enquanto a luz quente do sol batia nas grandes janelas de vidro do hotel, um incidente inesperado interrompeu a rotina do hotel. Um empresário arrogante, Gerald Montclair, tinha acabado de chegar ao hotel. Montclair não era apenas um cliente, ele era o arquétipo do tipo de indivíduo que o hotel apreciava, um homem de poder, dinheiro e prestígio. Ele era dono de uma imobiliária de sucesso, um homem cuja reputação o precedia. Mas, diferentemente daqueles que buscavam discrição no luxo, Montclair estava interessado apenas em uma coisa: a afirmação de seu poder. Para ele, ficar em um hotel como o Castelo Estelar não era uma busca de conforto, mas uma maneira de mostrar que pertencia à alta sociedade, que dominava o mundo.
Ao chegar à recepção, Montclair não sentiu nenhum constrangimento em se comportar como se fosse o único ocupante do mundo. Ele caminhou até a recepção com um andar confiante, o rosto marcado pela arrogância e suas roupas imaculadas e caras refletindo uma vida de privilégios. Ele sabia que, graças ao seu status, tudo lhe seria permitido. Os funcionários, como de costume, curvaram-se em sinal de respeito. Mas ele conheceu Bernard, um zelador de hotel de longa data. Bernard, um homem discreto mas cínico, estava acostumado a conhecer pessoas como Montclair. Ele também pertencia a uma classe modesta e, embora tivesse aprendido a se misturar à decoração desse mundo de luxo, não conseguia deixar de sentir certo desdém por aqueles que considerava figuras altivas, desconectadas da realidade de pessoas como ele. Sem entusiasmo, ele cumprimentou Montclair com um olhar frio e desinteressado, como se este fosse apenas mais um cliente entre muitos outros. "Olá, senhor. Posso ajudá-lo?" Bernard perguntou, seu tom neutro mal revelando sua falta de interesse. "Sim, você pode me dar um quarto para passar a noite. E certifique-se de que seja o melhor do hotel. Quero ser tratado como um rei, senão vou escrever uma avaliação ruim." As palavras de Montclair ecoaram no ar, cheias de presunção e condescendência. Ele nem precisou mostrar seu crachá comercial. Seu olhar, penetrante e implacável, dizia muito mais. Suas roupas perfeitamente ajustadas, seu relógio de ouro maciço e sua atitude desdenhosa eram sinais claros de que ele vinha de um mundo onde tudo parecia pertencer a ele. O que mais o interessava não era a qualidade do hotel ou seu serviço, mas a oportunidade de fazer os outros se sentirem superiores. Cada palavra, cada gesto era uma oportunidade para ele se mostrar acima de todos os outros, para mostrar que os outros não passavam de figurantes em seu mundo perfeito. Sem problemas, Sr. Montclair. "Eu cuido de tudo", respondeu Bernard distraidamente, olhando para a tela do computador. Ele sabia que aquele homem era exatamente o tipo de cliente que eles estavam esperando. Aqueles que vinham para fazer uma grande entrada, para exibir seu status e riqueza, e que pediam para ser servidos como senhores. Bernard, já cansado da atitude altiva dela, nem se apressou em lhe oferecer um sorriso. Mas foi então que Montclair, enquanto esperava a confirmação de sua reserva, lançou um olhar curioso ao redor do balcão da recepção. Ele notou um pôster na parede que dizia o Zoológico Urbano, uma atração turística popular. Sem pensar mais, ele se dirigiu a Bernard, com um sorriso irônico nos lábios. "Diga-me, tem algum zoológico aqui? Tenho certeza de que há alguns animais interessantes para ver. Talvez haja alguém como você, outro espécime digno de interesse." O comentário foi quase imperceptível para os outros, mas teve o efeito desejado em Bernard. Este último, com um ar distante, levantou os olhos da tela e, sem se importar com a presença de Louis, que estava por perto, disse: "Homem negro sujo, vá ao zoológico." Montclair caiu na gargalhada, uma risada alta e presunçosa, a risada de alguém que achava que estava no topo da pirâmide social. Ele imaginou que Bernard tinha acabado de fazer uma piada de mau gosto, mas que não se importava. Afinal, ele não precisava ser sensível a pequenas ofensas. Ele até descobriu que isso aumentava a ironia da situação. Quem imaginaria que um homem negro poderia estar aqui, em um lugar como esse? Esse pensamento pareceu diverti-lo ainda mais. Louis, que observava discretamente a cena de um canto da recepção, sentiu um arrepio na espinha. Ele não estava enganado. A observação não era insignificante. O que começou como uma piada simples e ruim de repente tomou um rumo muito mais sombrio. Louis estava acostumado a estereótipos e preconceitos, mas nunca tolerou esse tipo de crueldade gratuita. Uma faísca de raiva acendeu em seu coração, mas ele não deixou que ela o consumisse. Ele sabia que reagir impulsivamente só reforçaria a imagem de um homem violento e incontrolável. Ele, Louis Jarreau, sempre defendeu a calma, a dignidade e a contenção. No entanto, hoje ele sentiu que era hora de quebrar esse silêncio. Chegou a hora de garantir que não apenas sua pessoa, mas também a história que ele personificava, fossem respeitadas. Ele se levantou lentamente, com um movimento controlado, e deu alguns passos em direção ao majestoso saguão do hotel. Seus passos pesados ecoavam no chão de mármore, quebrando a atmosfera tranquila e pacífica que reinava. Os funcionários que passaram por ele educadamente se afastaram, ainda sem saber a verdadeira identidade do homem, como se sua aura misteriosa fosse apenas parte da decoração luxuosa habitual do hotel.
Ninguém sabia que este homem que parecia ser apenas parte do cenário era na realidade aquele que detinha poder absoluto sobre este lugar e seus ocupantes. Bernard, arrumando alguns papéis com o tédio de um funcionário cansado, nem percebeu que Louis se aproximava. Ele não tinha ideia de quem era. Foi somente quando Louis parou na frente dele que seu olhar se ergueu, surpreso ao ver um homem tão imponente e ao mesmo tempo calmo diante dele. Louis, com perfeito autocontrole, inclinou-se ligeiramente para frente, de modo que suas palavras eram claras, mas também carregadas de significado. Sua voz, calma mas firme, ecoou sem esforço pelo corredor silencioso. Eu sou o dono deste hotel. Bernard, como se tivesse sido atingido por um raio, congelou. Seus olhos se arregalaram, seu rosto empalideceu e ele começou a gaguejar, procurando freneticamente por uma resposta que não vinha. Era como se as palavras não fossem mais suficientes para reparar o que ele acabará de dizer, um simples deslize verbal que havia se tornado uma ofensa grave. Senhor, eu não sabia. Louis, mantendo a calma, olhou fixamente nos olhos de Bernard. Ele esperou um momento, saboreando o silêncio, antes de responder, cada palavra pesada e implacável. Seu comentário foi inapropriado, Bernard. E eu vou garantir que não haja mais espaço para esse tipo de preconceito neste hotel. Não é apenas uma questão de respeito, mas também de decência humana. A voz de Louis era firme, mas sem raiva. Ele falou com a gravidade de um homem que tinha visto mais do que apenas insultos, mas que ainda não aceitava nem a menor forma de injustiça, por mais trivial que fosse. O ambiente, que até então era calmo e amigável, transformou-se num silêncio pesado. Bernard corou, confuso e impotente, como se estivesse preso em suas próprias palavras. Ele nunca tinha visto Louis naquele estado. Suas bochechas ficaram vermelhas de vergonha. Seus lábios tremeram levemente, buscando uma resposta que não veio. Louis continuou olhando para ele, sem piscar, como se cada segundo daquele silêncio fosse uma lição. Bernard se sentia cada vez menor, afogado em sua própria culpa. Ele não havia ofendido apenas um funcionário, mas um homem que representava muito mais do que ele imaginava. Ao fundo, Montclair, que observava a cena com um sorriso satisfeito, começou a perceber que algo estava errado. Seu olhar mudou de indiferença para uma forma de agitação preocupada. Ele ainda não sabia quem Louis realmente era, mas sentia que a situação estava saindo do controle. Ele começou a se mexer na cadeira, visivelmente desconfortável. Louis então se virou lentamente para ele, como se tivesse acabado de se lembrar de sua presença. O efeito de suas palavras, tão intenso naquele momento, pareceu suspender o tempo. O homem que até então jogava o jogo da superioridade de repente se viu diante de uma realidade que não havia previsto. Senhor Montclair, espero que aproveite sua estadia aqui, Louis começou, com a voz calma, mas carregada de significado. Quero garantir que nossa equipe é selecionada por sua competência, mas também pelo respeito a todos, sem exceção. Havia uma aparente suavidade em suas palavras, mas a precisão e a firmeza subjacentes eram impossíveis de ignorar. Louis não precisava gritar ou levantar a voz. Suas palavras eram uma espada afiada, carregada pela convicção silenciosa de alguém que não precisava provar sua autoridade pela agressão, mas pela verdade. O olhar de Montclair endureceu. Ele franziu a testa e protestou, visivelmente perturbado. Isso é um absurdo. Você é apenas um simples hoteleiro e está me falando de respeito? Ele falou em tom de desprezo, provavelmente pensando que Louis ficaria intimidado por seu status. Mas isso foi um erro. Louis, impassível, esboçou um sorriso discreto. Um sorriso que não era zombeteiro, mas que, por sua mera presença, derrubava a pretensão de Montclair como uma pedra pesada tirada em um lago calmo. Sou muito mais que um hoteleiro, Sr. Montclair, respondeu ele, com a voz suave, mas cheia de autoridade inegável. Eu sou o dono e peço que reconsidere seu comportamento. Você está aqui por hospitalidade, mas posso facilmente retirá-la. Ele deixou suas palavras ressoarem, cada uma parecendo pousar no ar com uma força silenciosa. Montclair de repente ficou em silêncio. Seu ego tinha acabado de levar um golpe que ele não havia previsto. Ele ficou ali, congelado em sua própria arrogância, seu olhar desconfiado, um nervosismo crescente tomando conta de sua mente. Bernard, agora plenamente consciente da magnitude do erro que acabará de cometer, abaixou a cabeça,
incapaz de encarar Louis. A vergonha tomou conta dele de uma forma que nenhuma repreensão poderia aliviar. Ele sabia que havia cruzado uma linha que nunca poderia apagar. Nos dias que se seguiram, as mudanças no hotel não demoraram a chegar. Fiel aos seus princípios, Louis tomou medidas concretas para garantir que tais incidentes nunca mais acontecessem. Bernard foi demitido, pois seu comportamento se tornou inaceitável aos olhos do homem que realmente dirigia o estabelecimento. Uma série de treinamentos sobre diversidade e respeito mútuo foram implementados para todos os funcionários, a fim de estabelecer uma cultura de hospitalidade baseada na igualdade e na humanidade. Quanto a Montclair, ele acabou saindo do hotel às pressas, com o ego muito ferido. Antes de sair, ele fez um desvio até a recepção, esperando, sem dúvida, obter um último favor para apaziguar seu orgulho. Ele se aproximou de Louis, tentando se desculpar, mas suas palavras ficaram presas na garganta. Louis, com um olhar calmo, deixou falar, sem demonstrar raiva ou desaprovação. Às vezes, o maior poder está na capacidade de permanecer impassível diante daqueles que perderam a dignidade. A dignidade de Louis, muito mais preciosa do que qualquer outro bem material, triunfou naquele dia. Ele nunca se permitiu encarar tais situações levianamente. Para ele, não se tratava de humilhar ninguém, mas sim de lembrar, com calma e firmeza, que a humanidade se define pelo que somos, e não pelo que possuímos. Sua visão de mundo era simples. As aparências nunca podem definir o verdadeiro valor de uma pessoa. Hoje ele provou isso de forma contundente. Ele não precisava levantar a voz ou bater o punho na mesa. Foi no silêncio de sua força e na calma de sua dignidade que a verdadeira grandeza foi medida.